Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando a nossa quinta-feira de live cachaceira, a última live da semana. Nós fazemos de segunda a quinta, 22 horas, a nossa live cachaceira. Já agradecer as pessoas que estão entrando, Zé Lopes, Virgínia, meu amigo conterrâneo, Francisco. Opa, Bruno Prado, advogado, que beleza, que bom ver vocês por aqui. Grande capitão, Emerson. Ó, já vi o Zé Lúcio por aqui. Hoje vamos conversar com o Zé Lúcio, presidente da Expo Cachaça. Semana que vem, lembrando, a gente continua na live cachaceira e vocês terão a oportunidade de escutar mais um bate-papo com o Natanael, lá da Cachaça Companheira, né? A gente ficou faltando um monte de conteúdo no dia que nós conversamos por aqui. E semana que vem tem um cara de peso pra cá, viu, gente? Não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Mais tarde eu vejo aí se eu conto. Mas vai vir pesado semana que vem, pode ter certeza. Ô Zé Lúcio, vamos lá? Acho que eu vou te chamar no José Lúcio mesmo, né? Não vai ser no Expo Cachaça. Vamos lá. Se der tempo, no final eu conto. Escutando aqui um Tocando em Frente, numa versão mais rock clássico. Que é isso, gente? Tocar em frente. Conectou. Grande José Lúcio. Boa noite aí pro senhor, tudo bem? O senhor está no céu. Opa, desculpa, é a força do hábito aqui. São alguns anos Assim, de caserna e nesses anos eu acabei pegando o hábito de chamar praticamente todas as pessoas que conversam comigo de senhor e senhora. isso, mas eu já estou velho, mas não precisa também me chamar de senhor, não. Estamos em Tá casa. certo. Estamos em casa. Como é que tá aí, cara? Tá em casa, mas tá no meio de uma mudança, né? Deve estar com caixa para todo lado. Gente, eu estou transferindo por um ano. Eu já estou trabalhando um bom tempo em casa, né? Porque eu tenho um escritório na Savassi, que fica mais ou menos 7 quilômetros onde eu estou. Sim. É um ponto muito bom, mas lá é uma coworking. Eu tenho 3 empresas lá. E nessa coworking, eu estava indo e voltando, muitas vezes eu tinha uma estrutura montada lá também. Eu tinha antes um escritório com 2 andares, eliminei o escritório, porque eu fiz um cálculo que muitas pessoas não fazem. O deslocamento meu diário, ida e vinda, estava dando 55 dias sentado dentro do carro. E mais ainda o custo de manutenção do escritório. Fechei o escritório e montei um escritório dentro da minha casa, numa parte separada da casa. E agora eu consegui uma casa onde eu tenho a casa mais uma área externa que está junto da casa, separada apenas por um portão, igualzinho aquela propaganda que existia na televisão. Beija a mulher, dá um abraço na filhinha e despede do cachorrinho, dá a volta, entra no outro portão e começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Então, eu ganhei 55 dias e ganhei uma economia grande de deslocamento também, que é também o custo, né, do deslocamento, e dá tempo para trabalhar mais e, ao mesmo tempo, também poder descansar. E manteve a qualidade do trabalho. Isso, exatamente. Maravilha. Que bom. Zé Lúcio, prazer ter você comigo aqui. Eu sempre começo a live com sinais de advertência, já que eu estou num perfil de bebida alcoólica, de cachaça. Então, chamar a atenção das pessoas para um consumo responsável. Álcool é álcool. Temos que tomar uma dosagem que não nos debilite. Ó, já tá aí no... Eu tô aqui também, ó. Hoje eu tô com uma Santa Terezinha lá do Advalter. Então, deixar aqui nossa advertência para um consumo responsável de bebidas alcoólicas. Eu falo muito com as pessoas também o seguinte, que se bebida fosse ruim, Jesus Cristo tinha transformado água em vinho, né? Então, a bebida não é também essa coisa que a gente possa criticar da maneira que muitas vezes as pessoas criticam, né?
Inclusive o Napoleão também, ele tinha uma máxima dele que era muito interessante, né? Quando eu ganho, mereço. Quando eu perco, preciso. Ele falava muito isso depois das batalhas, né? Então, eu acho que a gente tem que beber mesmo com responsabilidade, beber pelo prazer, não é? Sentindo, no caso, por exemplo, da convivência com as pessoas, sentir exatamente, preocupar mais com as pessoas e a bebida ser apenas um veículo para poder nos tornar um pouco mais descontraídos. Só isso. Maravilha. E também prestar nossa solidariedade às pessoas com entes que foram vitimados pela Covid. A gente ainda tem números altos, mas só a gente deixar aqui a nossa solidariedade a essas pessoas. Sim, sim. É, infelizmente, né, nós vamos ter que conviver com esse tipo de problema daqui para frente, né? Infelizmente é isso. Eu fico muito triste com todo esse problema, mas também fico triste com toda essa politização dessa doença, que acabou gerando vítimas também muito maiores, né? Em maior volume, que são até abril as 600 mil empresas que desapareceram por conta do fechamento da economia, né? Quer dizer, do distanciamento social e a proibição de você deslocar, etc. Quer dizer, 600 mil empresas fecharam em abril. Nós já estamos chegando a quase 100 dias de confinamento, né? Então, o que tem hoje de desemprego, em Minas Gerais, o cálculo aqui, que em Belo Horizonte, só Belo Horizonte, 50% das academias estão fechadas e 40% dos bares também não vão abrir. Então, a situação é crítica. Mas vamos Muito lá, crítico. vamos falar de cachaça. Vamos falar de cachaça. Deixa eu te apresentar José Lúcio Mendes, presidente da Expo Cachaça, a maior feira de cachaças do mundo, multiprodutor de eventos, hoje um líder, um ativista da cadeia produtiva da cachaça. Eu já estive com você pessoalmente algumas vezes, mas eu não sei se você se lembra. Geralmente eu encontrava com você ali na Expo Cachaça, no estande da Bem Me Quer, ou até mesmo na expulsadeira do fechamento da feira, quando a gente fica ali na Trilha Real fazendo aquela resenha e você tem que dar a notícia que a feira acabou naquele dia, a gente precisa ir embora. E acho que você também já visitou a loja do aeroporto algumas vezes, né? Quando você vem a Brasília para as reuniões diversas aí da militância. E então, sim, que prazer estar com você, que bom. Fico muito feliz de você ter aceito esse bate-papo aqui. Hoje, na nossa live, Zé Lúcio, a ideia é falar da Expo Cachaça. Mas antes de falar dessa grande feira, eu queria que você começasse contando como que o Zé Lúcio se formou um produtor de eventos. Quem era o Zé Lúcio antes de chegar na Expo Cachaça? Então, eu vou rapidamente, vou dar uma pincelada. Eu trabalhei, eu formei, a minha formação é turismo e marketing. Fiz um curso também em Lisboa, por um período, sobre marketing hoteleiro. Depois que eu vim depois de formar, eu entrei no setor, eu comecei a trabalhar no órgão estadual de turismo daqui, como gerente de promoção. Fiquei um período bom trabalhando, mais ou menos uns 10 anos, e nesse período eu tive agência de publicidade, fui sócio de uma agência de publicidade. Depois, quando saí do Estado, eu trabalhei, não esqueci de falar, eu trabalhei num banco também, antes de formar, eu trabalhei durante 7 anos no Banco Crédito Real, na assessoria da presidência na época. Fiquei um período 7 anos, depois passei para trabalhar no Estado, durante 10 anos trabalhei no Estado na área de promoção, num órgão chamado Turminas, que depois, quer dizer, era Detur, depois virou Turminas e depois ela foi extinta. Eu saí em 1990, montei uma confeitaria, depois um restaurante chamado Dom Bertoli, que era tinha 2 fornos a lenha de pizza e tinha uma mesa de antipasto com 60 itens, etc. Esse era o vizinho do Alambique? Hein? Esse restaurante é o que era vizinho do Alambique? Do Alambique do pessoal da Germana? Era perto de um restaurante que a Dirlene tinha e a família dela tinha ali na Rua dos Ottoni. Eu ficava ali na Bernardo Monteiro.
E nesse período que eu fiquei na Bernardo Monteiro, eu montei um evento chamado Unimed BH Música ao Pé das Árvores, que era um baile ao ar livre debaixo das árvores ali na Bernardo Monteiro. Nós fizemos 210 eventos na rua, fiz alguns eventos também em Contagem. 1.300.000 pessoas assistiram esse evento. Então, aí eu comecei a entrar no setor. Cheguei a ter uma boate também, por um período. Depois, questão de incompatibilidade de horários, confusão, por exemplo, de você varar a madrugada também era complicado. Então, passei a boate para frente e entrei numa agência de publicidade como sócio, trabalhamos numa agência de publicidade por um período. E depois eu comecei em 1996, nós fomos à França num grupo de trabalho e que reunia também o pessoal do Ministério da Agricultura, etc., para verificar exatamente aonde atuava, quer dizer, como é que era o mercado de bebidas na França. Rodamos durante 30 dias pela França, 2.500 quilômetros mais ou menos que a gente rodou. Visitamos regiões produtoras de vinho, champanhe, conhaque, aguardente, etc., e universidades, laboratórios e tanuarias. Mesma coisa a gente fez em 97 na Escócia, e depois da Escócia, em 97 e 98, eu fiz uma análise do que eu tinha visto na França e na Escócia e resolvi montar uma vitrine para o setor de cachaça, porque a cachaça era consumida ao ar livre, em barraquinhas, em feirinhas, etc. Não havia uma visibilidade da cadeia produtiva. Foi quando eu fiz aí, em 98 a primeira feira de cachaça, que era uma feira e festival, porque o festival era importante para poder estimular o consumo, a visibilidade do produto, tirar um pouco do preconceito da bebida. Quando a gente fez a primeira feira, eu fiquei assim impressionado de ver o carinho com que os produtores começaram para participar da feira. 70% desses produtores mudaram rótulo, embalagem, prepararam para entrar na feira. Quer dizer, eles Zé mudaram Lúcio, todo o conceito da visibilidade do produto. Está só, escutando? só rapidinho, antes de você entrar já na primeira Expo Cachaça, deixa eu tentar perguntar um negócio aqui antes. Você já tomava cachaça? Você já se interessava pela cachaça antes de você começar a fazer essas viagens internacionais para a promoção da cachaça? Eu Como que comecei a você se conhecer. conectou? Não, no restaurante a gente tinha muito pouca cachaça. No Dom Bertoli, no meu restaurante, a gente vendia muito vinho, uísque e outras bebidas, muito pouco cachaça. Eu comecei a conhecer cachaça quando eu conheci mesmo a família Caetano, né, de Irlênio, Walter e tudo, que eu comecei a Alambique e tudo, que eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade com relação à cachaça. E alguns amigos também que eram apreciadores, que me chamavam sempre para tomar, e cada um contava uma história diferente de onde eles tinham trazido a cachaça e tudo, foi me despertando a atenção. Mas o que me despertou mesmo foi quando a gente foi na França e na Escócia, que eu vi que eles têm um marketing muito bem elaborado para as bebidas deles, e que o nosso aqui era muito atrasado. O preconceito era muito grande, o produto tinha uma visibilidade muito pouca visibilidade, principalmente mais preconceito do que visibilidade, né? Então, Com certeza. na feira, por exemplo, foi exatamente isso. Muito preconceito antes, quando que eu estava comentando, os estandes foram montados pelos produtores, na grande maioria, trazendo móveis de residência, móveis de fazenda. Então, eles trouxeram praticamente a sala de visitas dele, o que eles tinham de mais precioso, para dentro dos estandes. Mas a gente tinha também pelos corredores as pessoas circulando e dizendo, não, as mulheres principalmente, você não vai beber cachaça não, porque cachaça, poxa, você é um homem sério, poxa, e a sua imagem? Então, o preconceito era muito grande, né? Com o tempo, hoje nós vamos entrar na 30ª edição agora, em 2020, esse preconceito foi desaparecendo, principalmente porque hoje 55% do público da feira, das nossas mídias sociais, são as mulheres. E as mulheres, historicamente, têm um papel muito importante, porque elas é que fabricavam cachaça enquanto o homem estava no campo,
Ele estava no campo trabalhando, a mulher estava produzindo a cachaça. Então, ela tem um papel muito importante. E hoje as confrarias todas que estão sendo formadas aí, os clubes de cachaça, as confrarias, os eventos todos espalhados pelo Brasil, o evento, a cachaça ganhou uma visibilidade muito maior, principalmente também em função dos grandes prêmios conquistados no mercado externo e no mercado interno, até inclusive na Expo Cachaça, que a gente vem surpreendendo a cada ano com a qualidade dos produtos que são apresentados para o Com concurso. certeza. Ô Zé, me fala aqui, a Expo Cachaça, quando ela nasce lá em 98, ela já nasce com o nome Expo Cachaça? Ela nasceu como Feira e Festival da Cachaça, inicialmente. Inclusive, a gente teve uma primeira reunião. Quando a gente começou com a ideia de fazer a Expo Cachaça, a gente teve uma reunião em São Paulo, entendeu? Foi, inclusive, o pessoal da ANPAC também foi junto com a gente. E a ANPAC era apoiadora do evento desde o início, né? Nós tivemos uma reunião que não era o PBDAC, que era o Programa da Aguardente Cana, Caninho, Cachaça. Era o PBDAC, é o Programa da Cachaça, que depois virou o IBRAC. A mesma estrutura do PBDAC é hoje o IBRAC. Sim. Praticamente os mesmos sócios, com pouca diferença. Então, eles nos chamaram para poder participar de uma reunião em São Paulo. A primeira pergunta que eles fizeram foi: por que vocês resolveram fazer uma feira de cachaça? E a resposta foi: porque nós resolvemos fazer uma feira de cachaça. Qual que é o problema? Não existe uma feira. Mas por que em Minas? Eu falei assim: porque nós resolvemos fazer em Minas uma feira de cachaça de cachaça de qualidade, as cachaças artesanais, cachaça de alambique. Aí eles ficaram incomodados, começaram a discutir entre eles, começaram a conversar, aí nos pediram para poder sair da sala. E falaram: olha, vocês podiam sair só um minutinho, nós vamos conversar entre a gente. E voltaram com 5 exigências. Que a feira fosse itinerante, que chamasse Feira da Aguardente Cana, Caninho, Cachaça, que não sei o que mais, uma opção de exigência. Nós só aceitamos colocar a Feira da Aguardente Cana, Caninho, Cachaça, porque para nós, quem decide o que tomar é o público, né? Então, não fazia diferença. Então, aceitamos. Eu não iniciei a feira, depois meu irmão Luiz Vicente veio também a trabalhar junto comigo e ficamos sócios, né? E começamos a trabalhar e tocar a Expo Cachaça. Mas desde aquela época a gente vem enfrentando uma série de que eles chamam de escaramuças, né? Para poder tentar enfraquecer a Expo Cachaça, mas é o que eu falo: quanto mais batem, mais ela fica forte. Entendeu? Tá aí a história, né? Desde 98. Tentaram fazer vários. Vocês já chegaram a fazer Expo Cachaça em outro lugar que não em Belo Horizonte? A história da Expo Cachaça, ela começa em 98. De 2003 a 2005, nós realizamos em São Paulo no ITM Expo. O ITM Expo, que hoje não é mais espaço de eventos, né? Realizamos a Expo Cachaça. E depois, em 2005, foi 2005, de 2003 a 2005, nós realizamos no ITM Expo por um período, e depois, 2010, 2011, 2012, nós realizamos no Mercado Municipal Paulistano. Em 2005, a gente foi convidado pelo governo de Minas para ancorar um grande evento. Então, a gente fez o evento de 1998 até 2004 na Serraria Souza Pinto. Em 2005, a gente foi convidado pelo governo e a gente pulou para o Expo Minas para ancorar um grande evento chamado Superágua. Então, a Expo Cachaça era o evento âncora da Superágua. 2 eventos eram âncoras. Era a Exposição Agropecuária e a Expo Cachaça. E a Expo Cachaça foi chamada para poder atrair público para esse evento e dar sustentação ao evento. Ficamos lá de 2005 a 2013. Quando o governo Pimentel foi eleito, eles acabaram com a Superágua. Aí a feira continuou. Nós continuamos a fazer a Expo Cachaça, mas aí sozinhos. Entendeu? Até hoje. Mas continuaram também lá na Expo Minas, né? Já era aquela estrutura impressionante lá?
Nós tínhamos antes 8, quando nós fizemos, ocupamos o espaço lá, a convite do governo, numa parceria público-privada, a gente tinha 8.000 metros quadrados. Quando a gente foi para o Expo Minas, a gente foi crescendo. Hoje ela está com 16 mil e poucos metros quadrados. É enorme. É Espaço muita ocupado. coisa. Me conta aqui. As pessoas me perguntam na loja, até me perguntam também porque ano passado a gente ousou fazer um pequeno evento de cachaças aqui em Brasília, e as pessoas me perguntam, e aquela Expo Cachaça, eles usam o nome, né? Que teve em Brasília no início dos anos 2000. Você tem memória desse evento? Porque eu não tenho memória nenhuma desse evento. Desse evento em Brasília, você está falando aqui? Isso, de Brasília. Não, de Brasília teve um que foi feito com carnes, era uma feira de cachaça e carnes de caça, não sei o quê. Foi feito por um período aí, né? Depois fizeram os outros eventos. O Brasília é muito complicado, né? Porque, por exemplo, teve o último evento que foi feito aí, a memória que eu tenho dele foi de alguns produtores de Santa Catarina mesmo que participaram, que tiveram que pagar uma grana preta pelo produto antecipadamente, independente se eles iam vender ou não. É o ICMS-ST, o deslocamento do produto para Exatamente. cá. Então, eles tiveram que pagar. E a maioria pagou e depois não vendeu. Entendeu? Ficou sem vender o produto e saíram dali tristes, chateados, etc. Tal. Então, porque, na verdade, um dos assuntos que a gente tem que discutir muito, essa questão mesmo dessas diferenças de Estado, né, de tributação dos Estados, isso é uma loucura total, né? Se a gente não resolver isso, fica muito difícil trabalhar, né? O sujeito tem que fazer uma engenharia louca para poder entender como é que a coisa funciona, como é que essa tributação funciona, para poder colocar o seu produto com segurança nos estados, né? Exatamente. A gente sofre, a gente que tem loja física, eu sofro tudo isso daí. Sim, sim. É bem por aí. Mas vamos voltar aqui na Expo Cachaça. Quantos produtores tinham na primeira, assim? Você consegue lembrar, mais ou menos? Eu sei o seguinte, que eu tinha, o cálculo que eu fiz na época, é que a gente tinha 500 metros de estandes montados. A gente tinha 500 metros de estandes montados, o resto era áreas de circulação, espaço na frente do palco. Então, a gente tinha 500 metros de feira, ocupando o espaço lá Mas todas um brinco, viu? Eu tenho, inclusive, uma feira extremamente charmosa lá na Serra de Susapinto. Inclusive, depois eu vou dar um furo para você. Você vai Vamos deixar lá para o final. o primeiro a noticiar, viu? Você me lembra seu primeiro a noticiar, porque hoje é que eu tive a resposta, tá? Maravilha, a gente vai deixar lá para o final, então. Hoje em dia, quantos produtores chegam a participar de uma Expo Cachaça? Hoje em 2019. A gente tem hoje 20 estados participando e uma média de 200 estandes. Aí a gente tem stand de equipamentos, serviços, insumos e produtos, né? Então, além da cachaça, a gente tem a cerveja artesanal, que entrou no desenho da Expo Cachaça em 2007, né? Que a gente convidou o pessoal da cerveja artesanal. E muitos me perguntam, por que a cerveja junto com a cachaça? Aí a resposta que eu dou é por que não? Não tem problema da convivência dos dois, tem sido muito harmônica e quem vai na Há feira muitíssimos anos, cerveja, inclusive. toma cachaça. O alemão, inclusive, toma cachaça com schnapps, né? Ele Sim. faz o famoso submarino, né? Coloca a cerveja e coloca o shotzinho lá, né? O shotzinho e vai liberando aos poucos. Ou então vai tomando junto, né? Isso eu vi muito. Eu rodei também, nós fizemos fizemos 12 eventos no mercado externo, e um dos eventos foi lá uma festa para 750 convidados do embaixador lá da Alemanha, em Bonn, na Alemanha. E nesse evento que a gente fez, na época, o que a gente pôde observar é o quanto que eles apreciam a nossa cachaça. Há 15 anos que o drink eleito todo ano é a caipirinha. O drink do ano sempre foi a caipirinha. Mas, então, quando estou falando, quando a gente desceu, depois eu tive a oportunidade de descer o Rio, né? O Rio Reno,
Nós fomos descendo e paramos nos biergartens para tomar uma cerveja, ou então um destilado, e eles tomando destilado, cachaça, destilado, cachaça. Tem um lá, inclusive, tinha uma árvorezinha assim, cheia de garrafinhas, eles iam arrancando as garrafinhas, quebrando, tomando, misturando na cerveja. Mas vamos lá. E, assim, qual que foi o maior público que você já teve numa Expo Cachaça no mesmo dia? Nós chegamos a 80 mil pessoas, Uau! 80 mil pessoas, quando a gente ocupava todos os 3 pavilhões, e mais a área externa, entendeu? Teve um ano só que a gente chegou a 100 mil, na época da Superago. Mas... Isso você está falando no mesmo dia, você não está falando do público... Não, isso aí nos 4 dias. Ah, somando os 4 dias, tá. Porque, então... porque a questão do público é a questão da lei da física, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, sim. O que sobra para o evento é o espaço na frente do palco e as áreas de circulação. O restante é stand. Então, a gente tem que ter também uma condição que é difícil, mas a gente tem que ter uma condição de público que permita as pessoas circularem e aproveitarem o evento. Porque se você ficar todo mundo prensado, a coisa fica muito desconfortável e muito difícil de você aproveitar o evento, né? De sentir o evento. Chega um determinado horário, enche muito e fica complicado para o público circular, etc. E a segurança... E para o produtor também ali atender as pessoas fica bastante difícil mesmo ali. Exatamente. Então a gente tem que pensar no conforto também do pessoal para poder ter... Então aí a gente tem um público por dia, aí, a média de público por dia que é ideal é na faixa de 10 a 15 mil pessoas dia, entendeu? Para poder ficar com uma feira cheia, mas em condições boas do pessoal circular, etc. Eu não frequento a feira há muitos anos, eu comecei aí em 2017, mas vou te dizer uma coisa, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da produção da feira, desde a hora que a gente chega ali na Expo Minas, e eu como sou da cadeia, né, eu acabo chegando lá 3 horas da tarde e saindo de lá meia-noite. E é impressionante o conforto que a gente tem, é impressionante a qualidade dos estandes, impressionante como os expositores procuram levar um pouco da sua fazenda, da sua produção para dentro do stand ali. Cada ano eu fico mais encantado. O que a gente percebe é um carinho enorme de todos eles, a preocupação de oferecer o melhor que eles têm para o público, né? E a educação, a maneira de tratar, etc. É um negócio que realmente a gente fica muito feliz de ver que as pessoas vestem a camisa mesmo e da empresa deles e querem atender da melhor maneira possível. Eu fico muito, muito satisfeito. Quando eu vejo os elogios e a preocupação do pessoal, falo, poxa, o pessoal aqui é educado, o pessoal é delicado, o pessoal oferece. Muitas vezes, alguns já chegaram, mas nós temos que cobrar a dose da cachaça, por que a gente fica oferecendo gratuitamente? Eu falei assim, você não tem que oferecer gratuitamente, você oferece se quiser. É uma decisão de cada um. Agora, é um hábito que foi... né? Nós estamos entrando na 30ª edição e nunca foi cobrado, né? Eu acho que agora o ganho do pessoal está sendo não em cima da dose, está sendo em cima dos drinks, né? Os drinks estão vendendo. Sim, Então, sim, 2019 tinha muito estande de drink. Sim, e esses drinks estão dando uma receita muito interessante, muito substancial para os produtores. Então, eu acho que a tendência agora é aumentar exatamente o volume de drinks e cada um investindo com mais qualidade em bartenders que vão fazer drinks que vão realmente chamar a atenção e agradar o público, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguns produtores, o que eu falo para eles é que tem que entender a Expo Cachaça como uma vitrine mesmo, como uma maneira de mostrar a sua marca e não uma maneira de você ir lá vender cachaça, produto físico. É claro que se você vender, você conseguir zerar os seus custos ou até ter um lucro, ótimo, mas a Expo Cachaça tem que ser uma ação de marketing do produtor. É a hora que ele se mostra para o maior evento, é a hora que ele bota a cara no mundo, é a hora que ele fala, ó, tô aqui
vamos trabalhar. Então, eu comento muito isso com os produtores. Se as pessoas. Eu passo isso em material para os produtores, mas você tem que se preparar para uma feira, tem mais de 60 itens que você tem que se preocupar. Quer dizer, o cartão que você tem que ter, a pesquisa que você tem que também que fazer, porque a feira te dá a oportunidade de testar o seu produto com um público extremamente diversificado. Gente do Brasil inteiro, gente do exterior, faixas etárias diferentes. Então, ela permite que você faça um teste do seu produto que você gastaria uma fortuna para poder fazer com aquele tipo de público, né? Sim, Com essa diversidade que a gente tem. Então, é uma feira que você não pode perder tempo em não aproveitar aquela oportunidade para verificar a aceitação do seu produto. Então, a gente vê, por exemplo, quando o público avaliza um produto. Então, ele toma uma cachaça num determinado estanque, depois ele volta com outras pessoas para tomar aquela cachaça, sugere, ó, eu comprei, eu gostei dessa, etc. Então, isso é fundamental. E as pessoas têm que estar atentas a isso, né? Tem que estar com o material preparado. Quando surge a possibilidade de uma conversa mais próxima, de um negócio futuro, é o momento de sair do stand, de repente procurar um local para poder conversar com mais calma e depois marcar um encontro mais à frente, etc. Você não pode perder as oportunidades estão ali. Muitas exportações nasceram ali e foram, inclusive, ao longo do ano, elas foram caminhando e depois foram, muitas vezes, no outro evento é que elas foram de fato confirmadas. Então é um aprendizado muito grande, né? E para sim. muitos, eu tenho muitas missões de produtores que vêm através do apoio do Sebrae, de prefeituras municipais, etc., de regiões produtoras de cachaça, mas que têm grande volume de informalidade, né? Então esse pessoal vem na feira é como se fosse uma escola, eles vêm para aprender, ver como é que o pessoal trabalha, ver os equipamentos, participar das palestras. Então, ela tem um papel também educativo muito importante. Então, é negócios, é cultura, é entretenimento, é gastronomia, é turismo. Ela tem um leque muito importante que eu acho que é o que faz a força do evento, né? E tem a Exatamente noite, isso. que é o momento do festival, né? É o momento da alegria, da festa, do consumo, né? É o momento das pessoas aproveitarem. Exatamente isso. A feira foi, a Expo Cachaça foi laboratório para mim, na verdade, né? Antes da Eu Amo Cachaça existir, eu estudei uns 8 meses até chegar na época da feira, então ela foi o laboratório para mim, foi onde eu mostrei para os produtores a minha ideia, onde eu comecei a me relacionar, a fazer network. Então é isso mesmo, ela te dá várias outras possibilidades. Me diz aqui, quanto tempo vocês trabalham para promover a Expo Cachaça? Num ano, assim? Eu, Eu eu trabalho o trabalho. ano inteiro ou não? Não, a gente termina uma e começa a fazer a outra. Eu trabalho o ano inteiro. Eu 12 meses para fazer uma feira. tiro um período de descanso, mas eu trabalho o ano inteiro. Quando a feira se vende e quando termina uma feira, eu começo a vender do ano que vem. Sempre foi assim e tem que ser assim. Eu não posso parar de vender, porque a feira é uma máquina que não pode parar. A gente tem que começar a Sim, trabalhar, já tem que ter a próxima data e tem que ter e eu tenho que também realimentar também a manutenção do escritório, pagamentos que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, eu recebo dos Sebrais com 30, 60, 90 dias depois da feira. Então, eu tenho que fechar a feira de fato. Eu consigo fechar a feira com toda a minha contabilidade 90, 120 dias depois. Então, ao mesmo tempo, eu já estou trabalhando na outra feira. E a eu outra tenho uma promoção. estrutura muito enxuta. Eu chego, por exemplo, na feira com mais ou menos 40, 50 pessoas diretamente trabalhando comigo dentro da feira, diretamente. Agora, eu trabalho muito Quantas enxuto. pessoas? Peraí, eu me perdi aqui. 40, 50 pessoas dentro da feira, trabalhando nos vários pontos, né? Cada um dentro da Uhum. sua área, cuidando da parte de shows, etc., cuidando da secretaria, etc. Mas quando eu começo a vender a feira, hoje eu vendo a feira praticamente todinha pelo WhatsApp, pelo e-mail, entendeu? Presencialmente eu tenho pouquíssimas reuniões presenciais.
As reuniões presenciais que eu faço com os órgãos que patrocinam a feira, né? Eu tenho lei de incentivo, etc. Então, faço muitas reuniões com autoridades, com o SEBRAE, com o Senar, com o FAENG, etc. São as entidades todas que estão envolvidas no evento. Ministério da Agricultura. Agora, o restante não. E a feira é conduzida praticamente eu e minha mulher, entendeu? E uma cachorrinha Shih Tzu que tem aqui com a gente. Então, 40 empregos diretos e empregos indiretos, chega que montante, assim? Porque tem aquele pessoal A da feira, segurança, a feira a gente tem tem, um... a gente trabalhando na feira em todos os stands, mais o meu pessoal e o pessoal trabalhando nos stands diretamente, ele chega entre 4.500 a 5.000 pessoas. Olha isso. Somando todo o pessoal que está nos estandes, o pessoal que está segurança, limpeza, todo o pessoal, a estrutura que está ali na feira, toda montada, trabalhando para a feira, chega entre 4.500 a 6.000 pessoas. Ô Zé Lúcio, se somar o que os táxis e os carros de aplicativo trabalham na época da feira, aí fica, a conta perde, hein? Porque ali de fora é uma movimentação enorme de desce gente e vai embora gente o tempo inteiro. Então, olha o que uma feira dessa proporciona naqueles 4 dias ali para a localidade que ela está inserida. Sensacional. Só para você ter uma ideia, por exemplo, só de mídia espontânea, a gente tem na faixa de 3 milhões e meio, 4, 5 milhões de mídia espontânea. É a mídia que vai sair falando da feira, dos produtos, das novidades, dos lançamentos, etc. e tal. Esse valor todo, se você procurar em toda a mídia, não tem nenhuma mensagem, não tem nenhuma matéria que está falando, por exemplo, da minha empresa, do Zé Lúcio, ou coisa. Eu estou falando da feira, dos produtos, dos produtores, do setor, entendeu? Da E promoção da todo o instituição trabalho é Cachaça. feito. Então, isso repercute muito. Por exemplo, eu encontro pessoas 6 meses depois da feira, eles viram para mim e falam assim, eu te vi outro dia na televisão, o outro dia dele é 6 meses atrás, mas fica. E as pessoas não imaginam o quanto isso representa em termos de importância para você movimentar o setor e dar visibilidade ao produto. É fundamental isso. Com certeza, com certeza. Me diz aqui, uma das coisas que eu acho sensacional da Expo Cachaça também é o concurso, né? É o Sim, concurso desde quando que tem o concurso de cachaças eles têm. e Ele está vai entrar na 10ª edição. 10ª edição. É, vai entrar na 10ª edição. A gente começou a fazer um tempo atrás, com apoio aí do Renato Fracino, da LABM, do pessoal da ABS, Renato Costa, Mazili, Lorena, etc. E esse ano a gente tem, inclusive, uma novidade. Nós vamos fazer o concurso fora da Expo Cachaça. E Opa, nós vamos permitir a participação de produtores que não estão na feira e os que estão na feira, para permitir que as pessoas possam divulgar tudo que, quer dizer, os prêmios na Expo Cachaça. Aí as pessoas vão ter uma ideia mais ou menos, porque o que acontece? A velocidade que você tem que fazer o evento dentro da feira e entregar o resultado no domingo, quando a feira está encerrando, não no dá tempo do domingo pessoal cedo, capitalizar, né? não dá tempo de capitalizar o prêmio e de Verdade. colocar o produto na prateleira. Então nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer o concurso antes, vamos ter um tempo para poder o pessoal divulgar, e na feira a gente vai criar uma vitrine para exposição dos produtos premiados, e as pessoas vão poder, inclusive, já ter os produtos, já com selos, etc. e tal, para poder comercializar. Então, isso é uma forma de você permitir que o produtor dê visibilidade para um produto que foi premiado, entendeu? Gostei demais da ideia. É, Parabéns. isso vai ajudar muito a gente dinamizar um pouco esse capital que esse pessoal tem nas mãos, entendeu?
gostei demais da ideia, acho que faz total sentido. Eu, como comprador dos vários produtores, seria interessantíssimo eu já chegar naquele provar a cachaça que foi premiada e já conseguir colocar ela no meu portfólio. Isso. Sensacional a sacada. Muito Isso, bom mesmo. a gente vinha pensando há muito tempo, porque é uma forma de você. Porque a velocidade de trabalho do pessoal, ela é muito estafante. Porque você tem que trabalhar durante 2 dias e depois, no terceiro dia, entregar o resultado. E dependendo do volume de amostras, sacrifica muito. Então, eu acho que a gente fazer o evento com mais tranquilidade antes, entendeu? Com mais sem aquela correria toda e dar depois a chance do pessoal divulgar vai ser muito bom para todo mundo. Para a feira é importante, desestressa, e para o produtor vai ser importante porque ele chega com o capital na mão, né? Ele chega com Boa, boa. as medalhas. Deixa eu tocar num assunto aqui que talvez seja até um pouquinho delicado. É, eu sinto falta na feira, de vez em quando, de grandes produtores. Então, assim, nós tivemos aí 2018, acho que 2018, a participação da Ipioca, até o Nelson Duarte esteve comigo aqui numa live, e o que ele trouxe em relação à Expo Cachaça foi sensacional. Ele falou que foi um baita laboratório para a Ipioca, que ele adorou estar lá presente, porque ele estava fazendo exatamente o que você já chamou atenção aqui, a possibilidade de ver o consumidor provar o produto na frente dele, Master Blender, e já dar o palpite, já dar a avaliação do produto dele ali na hora. Então ele falou que é um grande laboratório a Expo Cachaça, porque eles podem ir modulando os produtos deles com aquela degustação em loco, né? O Pardim também chamou atenção para isso, de que ele sempre prestava atenção na reação das pessoas quando eles degustam lá na Expo Cachaça. E, e assim, o que acontece que às vezes não tem, que a gente não vê essas grandíssimas empresas do setor participando da Expo Cachaça? É, já participaram, né? Por exemplo, a gente já teve a Pitu, a Jamel, a Ipioca, qual mais? Ipioca, Pitu, Jamel. A Ipioca, inclusive, ficou com a gente por volta de uns 10 anos participando da feira, com belos stands e tudo, com lançando produtos, fez inclusive lançamento de vários produtos, inclusive marcando datas importantes da Ipioca. A Jamel participou quando a gente fez em São Paulo, participou a Jamel, Pitu, a Pitu participou aqui na Serraria Souza Pinto, inclusive ela lançou aquela garrafinha deles lá da Pitucola. Uhum. Vários participaram. Eu acho que a não participação desses produtores talvez seja fruto dessa preocupação deles com relação à cachaça de coluna, cachaça de alambique, do público, de repente, não gostar da presença deles, não tomar o produto, coisa que não acontece, tá? Por exemplo, a Ipioca sempre foi muito bem aceita aqui na Expo Cachaça, sempre foi muito elogiado os produtos que foram apresentados, então a gente não tem. E eu falo assim com a maior tranquilidade possível. Eu tenho minhas críticas, eu acho que a gente tem que ter a cachaça de coluna e a cachaça de alambique muito bem caracterizado na IN13. Isso é uma discussão que a gente está fazendo. Você é um Cada líder um desse tem suas movimento, inclusive. características, suas peculiaridades, entendeu? Mas que o público escolhe o produto. Você tem também um agrícola, um industrial, por que não ter a cachaça de alambique e a cachaça de coluna? Então, mas quem escolhe o produto é o público. Então, todos têm o direito de participar, estando regularmente no mercado, estando em ordem no mercado, sem problema nenhum. Aí a decisão é do público. O público escolhe o que ele quer. Entendeu? Não tem nenhuma crítica. Aí uma decisão deles, não minha. Entendeu? Eu nunca fechei porta para ninguém. Entendeu? Eu não fecho porta para ninguém. Eu acho que a vitrine, ela é a vitrine do produto cachaça, seja ela industrial, seja ela de alambique. Quem vai escolher o produto que eles vão consumir é o público. Verdade.
Total razão. Ô Zé, com toda essa sua experiência e com tamanha história aí no setor, você se tornou um ícone político, né, importante aí. Você até acabou de comentar sobre a valorização da cachaça de alambique dentro da IN13. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho pela valorização da cachaça de alambique. Eu muitas vezes sou criticado pelos posicionamentos. Muita gente fala assim, para que você que mexe com uma vitrine e tem um papel comercial importante, você entra nessas discussões? Por uma questão muito simples, entendeu? Eu vivo as angústias desses produtores porque eu convivo com eles. Então, eu, como convivo com esses produtores todos, eu vivo as angústias deles. E como eu sempre fui habituado a trabalhar com entidades, eu já trabalhei como diretor do Convention Bureau três mandatos, fui diretor de marketing da Brasel, com a Associação de Restaurante, vice-presidente, diretor de imprensa e divulgação, fui vice-presidente do Sindiprom, que é um sindicato promotor de eventos. Então, eu sempre trabalhei nessa área, porque eu acho que o único lugar onde você tem voz e pode mudar alguma coisa são nas entidades. Uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. O ministro recebe uma entidade, mas não recebe uma empresa privada isoladamente, entendeu? Então, a gente tem que entender que é nas entidades que existe a força, por menor que seja, que existe a força para poder promover mudanças. E a N13 está aí para provar. Essas mudanças que vão acontecer agora em N13, com a separação da cachaça de alambique, da cachaça de coluna, cada um com as suas características e etc., que vai permitir, inclusive, que o consumidor entenda que um produto é um produto, outro produto é outro produto, porque eu estive lá fora fazendo vários eventos e a gente percebe tranquilamente, se você colocar uma cachaça industrial e uma cachaça de alambique, o público lá de fora não vai entender e nem vai saber as diferenças entre um e outro. Para ele, tudo é cachaça. E tem diferenças organolépticas, físico-químicas e etc. e tal, que são fundamentais e importantes para poder mostrar que um produto é um produto, outro produto é outro produto. Não existe essa ideia de que cachaça é cachaça. Não. Processos diferentes, produtos diferentes. E é isso que a gente tem que trabalhar, porque eu acho que cada um no seu quadrado. Se existe a cerveja artesanal e a cerveja industrial, por que não vai haver também a cachaça de alambique, a cachaça de coluna, a cachaça industrial? O que acontece é que muitas vezes, quando você começa a discutir, vem aquela, estão desunindo o setor. Que união que é essa que existe do setor? Qual união que existe no setor? Aonde a cachaça industrial vem ajudando o setor de cachaça de alambique? Aonde ela estendeu a mão para o setor de cachaça de alambique? Quando? Quem? E a cachaça industrial ainda é mais nova do que a cachaça de alambique, né? Muito mais Muito nova. mais. Ela é um produto do século XX, né? Historicamente, a cachaça de alambique, que é a cachaça que sempre foi forte Sim. no mercado, foi quem surgiu depois, é que a cachaça de coluna. Eu não discuto aqui qualidade, porque você pode fazer até merda, você pode fazer com padrão, né? Entendeu? Então, isso não tem, não é? Agora, o que eu falo, eu tenho muita cachaça de coluna que são boas cachaças, entendeu? Sim, E não para o sim. meu gosto, algumas até eu tomo e não tenho nenhum questionamento. Por exemplo, a 51 lançou algumas cachaças interessantes aí no mercado, a Rara, Singular, etc. Tal. A Ipioca também tem umas belas cachaças, o próprio As cinco Nelson chaves lá, né? Duarte. Nelson Sim. Duarte ganhou uma medalha de prata aqui com a Ipioca, entendeu? Um trabalho belíssimo que ele fez. Então, eu acho que eu não tenho esse preconceito. O que eu acho é que cada um no seu quadrado. Então, a gente tem que discutir a coisa nesse sentido. E isso vai ser histórico, porque há muitos anos a gente vem discutindo isso e não tínhamos força política para poder mudar essa situação. E a gente está sempre engessado e sendo comandado pelos interesses das indústrias. Hoje, a gente está sendo discutindo a coisa de igual para igual. Então, a diferença está Verdade. Ô Zé, como produtor de eventos, eu sei que você é interessado em comportamento do consumidor. O que você pode nos dizer desse momento? O que vem pela frente? Eu estava andando, olhando as pesquisas aqui,
exatamente sobre as bebidas alcoólicas, o universo das gerações Y, Z, e outras coisas. Então, o que eu queria colocar aqui, por exemplo, algumas coisas com relação ao... Quando a gente está falando agora, nós estamos hoje todo mundo voltado para as mídias sociais, todo mundo usando os aplicativos, etc. e tal. Então, nós estamos hoje todos tecnologicamente, né, bem firmes nessa posição de usar os aplicativos todos, os meios todos, porque nós estamos presos. Incluídos e conectados. Exatamente. Todo mundo conectado. Então, os comportamentos motivados pelas novas tecnologias. Presença móvel. Os consumidores estão cada vez mais no mundo virtual. O consumidor está em todo lugar. Os usuários esperam por experiências digitais criadas sob medida para eles, incluindo resultados geolocalizados de acordo com o lugar onde estão no momento da busca. Então, por exemplo, quando você fala geolocalizado, por exemplo, eu estou no meio de uma estrada. De repente, ali, eu faço uma pesquisa e descubro que tem 2 destilarias a 5 quilômetros. Entendeu? Uhum. Então, hoje você tem a condição de se movimentar buscando as oportunidades. Consumidor mais exigente, sempre esperando por informações cada vez mais claras, personalizadas e imediatas. Consumidor bem informado. Com os smartphones ficou mais fácil e rápido estar bem informado e tomar decisões. Grupos sociais se formam, conectam e comunicam em rede com rapidez e facilidade. Pessoas que se identificam por hábitos, necessidades, interesses, condições, conversam e se organizam em resposta a situações positivas e assim vai. Indulgências. As compras extrapolam o caráter essencial e adquirem a função de recompensar algum esforço, atender necessidades pessoais e emocionais. Era da experiência. Deseja um atendimento de qualidade, eficaz, rápido e personalizado, priorizando sempre uma experiência de compra agradável. É o caso, por exemplo, de entrar na sua loja e você atender e mostrar aquele universo todo que muitas não conhecem. 33 madeiras que produzem cachaça, amburana, bálsamo, etc. Essa é do Rio Grande do Sul, essa é do Espírito Santo, entendeu? Essa daqui tem 3 anos, essa aqui tem 10, essa daqui tem 15, essa tem 8, entendeu? Essa visão que você pode oferecer para o produtor, essa é uma cachaça mais adocicada, essa tem, por exemplo, alguns toques cítricos, essa aqui tem uns toques mais amadeirados. Esse universo está dentro da sua loja. Mostrar isso para o produtor, dentro de uma cave também, mostrar isso para o produtor através do momento em que o Master Blend entra dentro de uma cave e começa com um chefe de cozinha, buscar as receitas que podem fazer uma cachaça que seja única no mercado. Isso tudo é que faz a riqueza do produto, é o que faz hoje o despertar das pessoas, quer dizer, a questão da experiência. O momento em que ele vai voltar e vai falar, puxa, tive uma oportunidade de ter uma experiência ali dentro de uma loja que eu não imaginava. E outra coisa, o empoderamento. O cliente deseja sentir que tem direito de escolha e poder de decisão. Portanto, deve-se oferecer opções e ferramentas que facilitem a tomada de decisão. Então, quer dizer, hoje, o que nós estamos falando de tendência no mercado brasileiro? Conectividade e velocidade, saúde e bem-estar, consumo sustentável, relevância de experiência, customização do atendimento, e assim vai. Ô Zé Lúcio, no final, tanto os produtores quanto todos nós da cadeia da cachaça, que é uma turma muito tradicionalista, né? Essa experiência da degustação, mas o que a gente tem que entender é que a gente vai ter que se conectar com essa turma para além da experiência da degustação. A gente vai ter que se conectar no mobile. E eu acho que a Expo Cachaça vai cumprir um papel importante nisso, que vão ser os produtores podendo começar a se introduzir digitalmente, ou seja, a pessoa chega lá no stand daquele produtor, ele está lá com um pedaço da vida dele ali, né? Se ele já tiver ali algo digital para mostrar para aquela pessoa como que ele vai poder conhecer o alambique mais de perto, é o que você falou, conhecer a cave, conhecer isso, então acho que até isso a Expo Cachaça vai ser fundamental, porque ela vai poder proporcionar ao produtor esse teste digital. Estou escutando.
Não, é só por aí. Eu estou viajando aqui nessas Não, tendências que você está falando e acabei me alongando. mas deixa eu te falar, deixa eu ir nessa sua linha. Eu estava assistindo outro dia o Shark Tank Uhum. e teve uma mulher lá, que inclusive ela é autista, ela tem alguns problemas de relacionamento, ela tem a dificuldade, por exemplo, de falar em público e tudo, mas ela se preparou para isso. Então ela estava dizendo o seguinte, ela é uma neurocientista. Sabe o produto que ela tem para colocar no mercado? Ela tem um produto que ela vai te permitir você cheirar através dos cabos, você vai poder cheirar o aroma de uma cachaça, por exemplo. Isso Sensacional. já tem Já é condições de realidade. entrar no mercado. Então você vai poder, por exemplo, ter hoje você vai de repente entrar numa cave e transmitir todos os aromas que tem dentro daquela cave, todos aqueles aromas, poder abrir uma cachaça e permitir que as pessoas pudessem sentir toda aquela, entendeu? E Mesmo longe. isso não tem preço, né? Você imagina É. a que ponto nós vamos chegar, não é isso? Ô, vai ser sensacional. Ô Zé, seguinte, o papo é bom demais, mas só faltam 3 minutos para a gente terminar a nossa live. E eu queria que você falasse da Expo Cachaça 2020. Pois é, então, Expo Cachaça 2020. Nós ficamos aí discutindo muito tempo com o governo, protocolos, data de retomada, é, cartilha para poder trabalhar o evento de maneira eficiente. E a nossa preocupação era o seguinte: a gente tem uma data que é de 6 a 9 de agosto, tem um hospital no Expo Minas montado pelo governo, lá, um hospital de campanha, ele não vai sair lá até o final de agosto. Então, nós começamos a estudar outras alternativas e possibilidades. O Expo Minas não tem mais data a partir de agosto. Então, nós vamos fazer o evento, isso eu estou falando de primeira mão para você, tá? A partir dessa semana a gente vai começar Maravilha. a anunciar isso para todos os expositores. Nós vamos fazer do 19 a 22 de novembro a Expo Cachaça na Serraria Souza Pinto. Ela volta para a Serraria Souza Pinto, entendeu? A gente Resgate. já tem a planta pronta, vai ficar um belíssimo evento, super gostoso. Mas o mais importante é uma data que a gente conseguiu, entre todos os espaços de eventos em Belo Horizonte, 19 a 22 de novembro, Serraria Souza Pinto, entendeu? Para nós é uma volta ao passado, não é? Tem um lado sentimental muito interessante, mas o que é principal eu sempre falo com todos aqueles que eu converso, peru que morre de véspera. Então, nós não vamos deixar de fazer Expo Cachaça esse ano. Só não vamos fazer Expo Cachaça se chegar na hora do evento e houver uma proibição. Mas aí a gente vai ter, a gente tem outras alternativas para o ano que vem. E o ano que vem também a gente já tem as datas marcadas e que a gente já vai depois anunciar para os expositores e talvez até a gente tenha 2 eventos da Expo Cachaça, um no primeiro e o outro no segundo semestre. Que Então, maravilha. para esse ano, 19, 22, você está sendo o primeiro a anunciar isso aí Fico feliz. no seu público. Esses dias eu brinquei aqui, o Zé Lúcio tem que fazer Expo Cachaça, nem que seja em novembro, em dezembro, no dia 31 de dezembro, mas tem que ter Expo Cachaça esse ano, senão nós não vamos aguentar, não, essa saudade de todo mundo. Então, O 19 a principal 22 de novembro. o principal é que a gente tem hoje um volume de produtores muito bom, entendeu? De vários estados participando, então a gente não poderia deixar de fazer. E 19 a 22, então, está aí anunciado Serraria Souza Pinto. A partir dessa semana a gente começa a anunciar para todos os expositores. Eu Que dei uma maravilha. antecipada, os outros produtores não estão sabendo, os expositores, mas eles vão saber a partir dessa semana que vem, nós vamos anunciar para todo mundo. Viu? Maravilha. Ô Zé, 20 segundos, te agradeço demais a sua presença aqui. Você foi muito gentil comigo, muito gentil com o nosso público aqui. Vida longa a Expo Cachaça e parabéns pelo seu trabalho pioneiro e guerreiro. Tá, e um brinde a todos que gostam Um da brinde. nossa bebida nacional do Brasil e patrimônio cultural de Minas Gerais e de outros estados também.
eu estou tomando